Fala, gurizada medonha, sim, crítica gratuita no ar, Marcos voltando mais uma vez. Era para termos gravado esse vídeo na semana passada, mas eu estava morrendo. Estou morrendo desde quando eu nasci, obviamente como todas as pessoas. Mas a semana passada e a retrasada foram testes difíceis para serem passados e eu consegui, ao que tudo indica. Pois bem, vamos falar sobre uma série que chega na sua segunda temporada, original Prime Video. A primeira temporada ela foi absurdamente divisora de águas, cara, porque ela retrata uma família, década de 50, uma família negra se mudando para um bairro predominantemente branco. Na verdade, eles são os únicos negros daquele bairro que vão conviver com aquelas pessoas, e temos as piores atrocidades possíveis acontecendo com essa família. E o quinto episódio da primeira temporada de Them é um divisor de águas, tipo... Se tu não ficar chocado, se tu não ficar incomodado, vai procurar urgentemente um psicólogo ou mesmo um psiquiatra ou mesmo um padre para te exorcizar, porque, cara, é um episódio absurdamente pesado e muito bem dirigido pelo tema que ele trata e a maneira como ele retrata os absurdos que os negros passavam na década de 50. Para a nossa infelicidade, avançamos 41 anos e aparentemente as coisas não mudaram tanto. Segunda temporada de Them, The Scare, exatamente, The Scare, que conta a história, e aí aqui eu vou fazer a sinopse evitando ao máximo spoilers, como sempre. Acompanhamos uma policial, uma detetive dentro da divisão de homicídios, que passa a investigar um assassinato brutal de uma mulher que era tipo mãe adotiva, aspas, temporária, não é aquela mãe que vai ficar para sempre com os filhos, ela é um lar temporário para crianças até que elas possam encontrar outras famílias que possam adotar estas crianças. E a véia foi morta de maneira muito brutal, e a investigação começa. Cara, poderia ser só uma história, estilo meio Seven, meio até mesmo Arquivo X, por conter elementos sobrenaturais e tudo mais, mas é óbvio que o Little Marvin, que é o cara, o criador por trás de Them, e altamente influenciado por Jordan Peele, que não está associando o nome à pessoa, Jordan Peele, do Corra, do Nope, né, não olhe, coisa e tal, o Little Marvin, no caso, ele traz essa questão racial de uma maneira muito bruta, muito visceral, muito incrível, muito crível e absurdamente sem censura. Então, assim, tu vai ter a policial negra lidando com o fato dela, primeiro de tudo, mais até do que ela ser negra, ela ser mulher. Então, assim, ela não é ela não gera, muitas aspas aqui, a confiança necessária que seus colegas precisam para levar a sério o que ela pensa ou a maneira como ela conduz a investigação, e ela tá certa na maneira como ela quer ver as coisas. E o fato de que os negros não aceitam ela sendo uma policial negra. Então, assim, ela sofre o absurdo da misoginia e da questão racial no emprego, e a questão racial enfim, eu não sei nem como qualificar isso, né? Mas o racismo dentro mesmo dos negros que não aceitam o fato dela ser policial. E a única coisa que ela queria, e aí a série se baseia numa história, infelizmente, ela foi real, que aconteceu, que ela, inclusive, é retratada durante a série em alguns pequenos cortes, de um negro que foi espancado, absurdamente espancado por policiais, e só veio à tona essa história porque alguém teve a coragem de gravar. E aí a gente vê a diferença da década de 90, início da década de 90 para hoje, em que hoje qualquer um pode gravar uma cena de abuso e publicar e ajudar as pessoas que estão passando por alguma coisa ruim, e naquela época não tinha isso. Então, assim, alguém teve a audácia, aspas, de gravar o que estava acontecendo, publicar, e aí os policiais sofrerem um julgamento, coisa do tipo. Os negros se mobilizaram para lutar pelos seus direitos de serem pessoas que querem simplesmente viver a vida deles. Dito isso, a série ela é muito mais direta do que a primeira temporada. A primeira temporada ela começa num ritmo um pouco mais lento, porque ela quer te ambientar e para que tu entenda também a relação dos fantasmas / demônios que atormentam a família e a razão pela qual eles são como eles são. E aqui a gente tem um elemento que seria muito mais um único personagem que tem um tormento em torno dele que vai fazer as coisas acontecerem.
E quando tu tem o ponto de virada, e são alguns pontos de virada dentro dessa temporada, é sensacional. Por quê? Porque são coisas que não necessariamente tu estava esperando, são coisas que estavam ali na tua cara acontecendo o tempo todo e tu não consegue distinguir. Assim, eu pelo menos não consegui perceber. É que se eu falar isso, pula 10 segundos se tu não quer saber. Mas assim, eu não tinha conseguido perceber ainda que tínhamos duas linhas de tempo acontecendo, duas histórias paralelas para que elas se encontrassem mais lá pro final do filme, da série, desculpa. Então, ela tem alguns pontos muito interessantes em relação a como a história é desenvolvida, as reviravoltas, as cenas de brutalidade eu achei em um nível mais comedido do que da primeira temporada, mas a primeira temporada ela é muito mais pessoal, né? Cada personagem tem o seu problema para lidar. E aqui é uma coisa um pouco mais geral. Nós temos diversas críticas além do âmbito racial, né? A gente tem a questão de pais se aproveitando que têm filhos para tirar vantagem ou desviar a atenção dos seus problemas e coisas do tipo. Como as pessoas lidam com essa questão da misoginia, e era 100% natural de simplesmente cagar para esse ponto. Tipo, as pessoas não davam a mínima para como as pessoas eram tratadas, as mulheres principalmente. E isso é feito de uma maneira muito cirúrgica, eu diria, menos expositiva do que na primeira temporada, mas que me gerou um incômodo maior porque é muito próximo, né? Que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que conviva com negros, no meu caso, mãe da minha filha, minha esposa, eu sei como que ela se sente em determinados lugares em que normalmente eu entro e compro as coisas normal, e quando eu tô com ela eu percebo que o segurança nos segue, sabe? Tipo, não tem sentido. Não deveria ter, pelo menos. E a série consegue trabalhar isso com, ao mesmo tempo, uma sutileza, mas uma porrada no teu queixo que é muito incômodo. Mas eu acho que é uma temporada muito mais comedida no sentido de incomodar principalmente os brancos, porque os brancos são os vilões, os grandes vilões da primeira temporada, enquanto que na segunda temporada nós temos as questões de consequências e escolhas que as pessoas fazem durante as suas vidas como o grande vilão ou os vilões que vão ser explorados aí nessa primeira temporada. Aqui eu preciso que quem não assistiu ou quem assistiu a primeira temporada e tem uma pergunta óbvia, assista, e quem não assistiu a primeira temporada e está meio perdido, não assista o que eu vou dizer agora, então pule de 20 a 30 segundos, beleza? Sim, aqui é uma continuação sem ser necessariamente uma continuação direta. Como assim? A gente tem uma relação de uma das personagens da primeira temporada em relação ao que seriam os dois protagonistas desta temporada. Se eu for esmiuçar um pouco mais essa relação, eu já vou estar entregando um puta de um spoiler. Então, assim, é uma continuação, não necessariamente é uma continuação direta, mas tem uma participação épica, sensacional, e que me deixou com o cu fechado, não passava Wi-Fi quando essa participação apareceu no último episódio. É uma série sensacional. Para mim, ela nessa temporada ela se torna muito mais fácil de ser assistida. Ela não é uma série que te necessita de parar e dar um tempo, respirar e refletir sobre o que tu assistiu, apesar de que traz diversos problemas. Nota para a série, para minha humilde opinião, 9. É uma série que ela é obrigatória, seja tu sendo uma pessoa preta, né, negro, enfim, não consigo ainda usar esse termo preto, me parece pejorativo, desculpa, mas seja uma pessoa que se identifica com os personagens, seja uma pessoa que não entende absolutamente nada do assunto, é uma maneira de tu entender por que é importante termos Dan, termos Jordan Peele e outros grandes diretores e artistas negros lutando pelos seus direitos de terem sua voz, a sua representatividade nas obras audiovisuais que temos, seja no cinema, seja na TV, seja em séries de streaming, beleza? É isso então, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá nas nossas redes sociais, Fala Prezados para trocar ideia diretamente com o Anísio, que fez vídeo, sim, ele provou que ainda está vivo, falando sobre Quando Batem a Porta, se não me engano, o filme do Shyamalan, e horror gratuito para trocar ideia diretamente comigo, beleza? É isso então, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!